Fragmento de uma gravação distorcida, recuperada de um registrador de áudio auxiliar do SS Eldridge, datada de 28 de outubro de 1943, 17h34 EST. A voz do tenente Arthur Coleman, o oficial de comunicações do navio, irrompe em pânico mal contido sobre uma estática violenta. Estática! Não é interferência. Isso não pode ser interferência de rádio. É o ar. O próprio ar está quebrando. Sargento, meus olhos. O convés. Um frio. Um frio que queima a pele, mas não há geada. Eles estão vendo. Estou vendo. Não há nada lá, mas eles estão olhando. Não há cor nessa coisa. Não há cores que eu conheça. Está nos levando. Por todos os céus, desliguem! Desliguem essa maldição! A transmissão é subitamente dilacerada por um chiado ensurdecedor, um rasgar sônico que parece vir de dentro da própria gravação, seguido por um silêncio absoluto, tão profundo e antinatural que é por si só um grito. É o último registro audível do que ocorreu a bordo do USS Eldridge, um eco macabro de um momento em que a realidade se dobrou sobre si mesma, no crepúsculo da Segunda Guerra Mundial. Uma era marcada pela incessante busca por supremacia tecnológica, a Marinha dos Estados Unidos operava sob o manto do sigilo mais rigoroso. Em Filadélfia, Pensilvânia, o ano de 1943 não era apenas um ponto na cronologia do conflito global. Era o epicentro de uma ambição que desafiava os limites da física conhecida. O estaleiro naval, uma colmeia de atividade febril e segredos inconfessáveis, pulsava com a urgência. O ar úmido e pesado do outono não carregava apenas o cheiro acre de sal e metal aquecido. Ele vibrava com uma eletricidade palpável, não apenas a da tempestade elétrica fabricada para o experimento, mas com a estática sutil, quase imperceptível, de algo antigo e faminto, espreitando nas franjas de nossa percepção. O protagonista desta tragédia iminente era o USS Eldridge, um contratorpedeiro da classe Cannon, lançado em 25 de julho de 1943. O Eldridge era um navio relativamente novo, projetado para escoltar comboios e combater a ameaça U-Boat no Atlântico. Com seus 93,27 metros de comprimento, 11,28 metros de boca e um deslocamento de 1.240 toneladas, era uma máquina de guerra formidável para sua designação. Sua reputação até aquele momento era impecável, um testemunho da engenharia naval americana. No entanto, o verdadeiro motor da lenda que o envolveria não residia em mentes brilhantes, muitos egressos de instituições de pesquisa de ponta. Eles eram céticos por formação e focados por treinamento. Os guardiões involuntários de uma tecnologia que prometia camuflagem radical. Sua missão, como eles a entendiam, era puramente técnica: ativar os geradores de campo, calibrar os magnetos ressonantes e registrar os dados de um experimento de invisibilidade eletromagnética. Jamais lhes foi dito que, ao ligar aqueles sistemas, não estavam apenas manipulando campos energéticos, mas abrindo uma fenda, uma porta para uma entidade que se alimentaria de sua lucidez, desmantelando sistematicamente sua racionalidade e transformando sua disciplina militar em um pânico. Às 17h15 daquele fatídico 28 de outubro de 1943, os geradores de campo foram ativados no Eldridge, ancorado no Pier 34, estaleiro naval de Filadélfia. O zumbido de milhões de volts percorrendo cabos e bobinas preencheu o ar, uma tempestade elétrica induzida pela mão do homem. Contudo,
O que se seguiu divergiu drasticamente de qualquer projeção. De acordo com os relatórios de anomalias operacionais preliminares da Marinha, obtidos através de uma ação judicial de liberdade de informação em 2007, o primeiro indício de que algo estava terrivelmente errado foi o colapso abrupto e simultâneo de todos os sistemas de rádio e comunicação a bordo, seguido por uma interferência eletromagnética maciça que saturou os equipamentos de teste, registrados em notas de engenharia do capitão Fraser e de seu chefe de engenharia, Dr. Edward Alistair, datadas do incidente. Mas a verdade, segundo transcrições fragmentadas de comunicações externas e diários de bordo, no entanto, os diários pessoais de observadores como o do tenente-comandante Albert C. Harrison, oficial de bordo no SS Andrew Forsyth, que estava ancorado nas proximidades e cujo registro foi desenterrado póstumamente em 1987, narram algo muito diferente. Descreveu uma paisagem incolor e geometricamente impossível que se abriu por breves instantes. Uma visão de um não-lugar, além dos limites da percepção humana, onde as leis da física pareciam derreter. Este vislumbre do horror foi apenas o prelúdio. A ele seguiu-se o mais perturbador dos efeitos colaterais, descritos em centenas de relatórios médicos militares sigilosos e em anotações clínicas de psiquiatras da Marinha que examinaram a tripulação sobrevivente. O relato consistente de zonas de congelamento a bordo do Eldridge, transcrições de comunicação interna do navio, recuperadas de um subregistrador de emergência severamente danificado e analisadas por peritos forenses do Escritório de Inteligência Naval em 2003. Mas o que foi convenientemente omitido, ou mais precisamente suprimido em todos os relatórios públicos, é que a invisibilidade do navio não foi um simples truque de luz ou uma falha benigna de radar. Foi, de acordo com fragmentos de um diário pessoal do engenheiro-chefe, Dr. Edward Alistair, um rascunho de um relato jamais entregue, uma transição parcial para algo além da nossa realidade. Este documento, selado por décadas, foi acidentalmente vazado por um ex-funcionário do Departamento de Energia em 2010. Ele descreve a invisibilidade não como camuflagem, mas como uma transição para um reino onde as leis da física não se aplicavam e onde uma consciência antiga observava e manipulava. O USS Eldridge não apenas desapareceu dos radares e da vista. Ele rasgou uma fenda no tecido da própria realidade, revelando a insignificância de nossa ciência diante de forças que antecedem o tempo. O que voltou, se é que voltou, não foi apenas um navio, mas um receptáculo de trauma e uma. O silêncio sepulcral que havia se abatido sobre o local do teste foi despedaçado pela cacofonia ensurdecedora dos alarmes e os gritos histéricos do pessoal em terra que testemunharam a materialização impossível do USS Eldridge. Em questão de minutos, diretrizes urgentes do Office of Naval Intelligence e do Office of Scientific Research and Development impuseram um bloqueio total sobre todo o Naval Yard e as seções adjacentes do rio Delaware. O vice-almirante Andrew L. Lewis, no comando das operações navais da região, autorizou pessoalmente o destacamento de múltiplas equipes de salvamento e de materiais perigosos, com uma ênfase sem precedentes em protocolos de biossegurança, um detalhe que, à época, confundiu e alarmou muitos no campo. A urgência era palpável, mas velada por um manto de confidencialidade que transcendia a simples segurança militar. Não se tratava apenas de um experimento falho. O ar ao redor do navio ainda tremeluzia com uma estática residual, um arrepio gélido. Que paras pareciam ter ondulações como metal líquido.
solidificado no meio do fluxo, enquanto seções da chapa do convés apresentavam uma geometria impossível, curvando-se para dentro ou estendendo-se em ângulos que desafiavam o espaço euclidiano, mas permaneciam rigidamente fixas. O relatório forense 11A, datado de 3 de novembro de 1943, detalha a descoberta de restos humanos de uma natureza que transcendia o grotesco. Vários tripulantes foram encontrados parcialmente incrustados na superestrutura do navio. Suas formas fundidas com aço e conduítes, não por impacto, mas como se sua própria estrutura atômica tivesse se misturado irreversivelmente com a do vaso. Outros, encontrados no convés principal, exibiam um fenômeno subsequentemente rotulado como necrose de deslocamento temporal. Seus corpos, embora intactos, mostravam sinais de decomposição avançada em áreas localizadas, enquanto os tecidos adjacentes permaneciam perfeitamente preservados, desafiando qualquer lógica bioquímica. Não havia sinais de incêndio, explosão ou ferimentos comuns. Apenas a indelével impressão de um pavor cósmico profundo. Até mesmo os sistemas de navegação e os painéis de controle apresentavam fusões inexplicáveis, com medidores derretidos de dentro para fora e circuitos que pareciam ter reconfigurado-se espontaneamente em padrões que lembravam diagramas estelares, porém sem sentido funcional. Os poucos indivíduos designados como sobreviventes não o eram em qualquer sentido convencional. O comandante William B. Davis, oficial comandante do Eldridge, foi encontrado em sua cabine, em estado catatônico, rabiscando repetidamente símbolos crípticos na antepara com as unhas. Símbolos que não guardavam semelhança alguma com qualquer linguagem conhecida ou notação matemática. Seus murmúrios, parcialmente capturados em uma fita de interrogatório de segurança naval, rolo 7, segmento B, consistiam em frases desconexas. As cores além do véu, eles nos viram. O som, o vazio. Outro pessoal, classificado em relatórios posteriores como vítimas tipo beta-psi, simplesmente tremia incontrolavelmente, recusando comida ou água, seus olhos fixos em horrores invisíveis. O diário pessoal do engenheiro naval, tenente-comandante Alan Rees, encontrado em sua cabine trancada, continha as últimas anotações legíveis. 16:15 GMT. O ar se dobra. Não é miragem. A estática no rádio não é interferência. É a respiração. Vejo a geometria. Não é daqui. Minha mente tá rachando. Eles estão na tempestade. A barreira tá aberta. A evidência mais perturbadora provinha do sistema de comunicação interna da embarcação. O registro de áudio LD-4301, recuperado da ponte de comando do Eldridge, continha fragmentos dos momentos finais. As trocas profissionais iniciais entre o tenente-comandante Albert P. Brooks, engenheiro-chefe, e o líder do experimento, Dr. Franklin C. Ellison do Projeto Rainbow, desintegraram-se em uma sinfonia caótica de gritos humanos, sussurros desencarnados e uma estática oscilante de alta frequência, diferente de qualquer interferência de rádio conhecida. Um segmento com registro de tempo às 16:17 GMT captura a voz do Dr. Ellison, tensa e preenchida por um horror crescente. Não é um campo. É uma janela. A geometria. Oh Deus, a geometria. Não pode ser. Os ângulos, viram?
A transmissão é abruptamente interrompida por um som descrito por analistas como uma implosão e explosão simultâneas de dados sônicos, seguido apenas por aquela estática persistente e arrepiante, mesmo após a rematerialização do navio. A resposta oficial, como era de se esperar, foi imediata, absoluta e desdenhosa da verdadeira natureza das descobertas. O almirante Lewis, sob ordens diretas do secretário da Marinha, declarou rapidamente o incidente como uma falha experimental altamente classificada, citando uma surtida elétrica. Os relatórios detalhados de autópsia do Dr. Elias Thorne, que documentaram meticulosamente as transformações biológicas impossíveis, foram finalmente suprimidos e oficialmente atribuídos a episódios psicóticos induzidos por trauma entre a equipe médica. A explicação pública, divulgada meses depois, era anódina ao ponto do absurdo. Um defeito menor, rapidamente identificado, sem perda de vidas e com danos mínimos ao equipamento. Análises preliminares, conduzidas em condições de isolamento extremo, revelaram que a esfera era composta de uma liga desconhecida pela metalurgia contemporânea, exibindo propriedades de densidade extrema e uma inexplicável frequência de ressonância que, quando amplificada, provocava distorções localizadas em campos eletromagnéticos, até mesmo em equipamentos blindados. O objeto emitia um sussurro quase inaudível que, segundo relatos de um dos técnicos envolvidos na contenção, era como o som de areia movediça devorando uma estrela. O que era, como havia surgido dentro de um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos de 1943, e qual era seu verdadeiro propósito, permanecia um enigma aterrorizante, um monumento silencioso a uma intrusão de além de nossa compreensão. O relatório oficial simplesmente o categorizou como material não indígena, classificação A7, mas aqueles que o viram, aqueles que sentiram seu zumbido sutil e viram a loucura que ele inspirava, sabiam que era um fragmento de os registros desclassificados e, crucialmente, os fragmentos de diários pessoais contrabandeados para fora do projeto forneceram uma janela aterrorizante para a psique coletiva da tripulação. Do diário do tenente-comandante Albert K. Miller, datado de 14 de setembro de 1943. As noites são as piores. A escuridão é um véu fino demais para o que espreita. Juramos ter visto formas nas escotilhas. Figuras indistintas no convés, quando os holofotes do mastro varriam o nevoeiro. Ontem à noite, o sargento Davis jurou que viu o almirante Forrest, já falecido há anos, observando da ponte. Ridículo, claro. Mas não fui o único a ouvir o som de passos no corredor de máquinas, quando ninguém estava lá. Outro trecho, atribuído ao cadete naval Arthur W. Peterson, datado de 22 de setembro. Os golfinhos não nos seguem mais. Os primeiros dias, eles eram uma companhia, saltando ao lado da proa. Agora eles se afastam. E há os peixes. Centenas, talvez milhares, flutuando mortos, alguns com ferimentos estranhos, como se tivessem sido tocados por eletricidade ou calor intenso, embora não houvesse fogo. Ontem, um cardume inteiro de atuns nadou em círculos perfeitos por horas, antes de mergulhar simultaneamente em uma profundidade que nossos sonares não conseguem registrar. A integridade estrutural da disciplina naval, pilar de qualquer embarcação militar, começou a erodir sob a pressão da paranoia e do inexplicável. O capitão William M. Cross, notório por sua rigidez e devoção inabalável ao dever, encontrou-se confrontado com a insubordinação aberta. Registros do diário de bordo do capitão Cross, com anotações datadas de 25 de setembro de 1943, indicam: o marinheiro de primeira classe Jenkins recusou-se a operar o gerador de campo M1,
alegando que ele sente o que o navio sente. Tentei reafirmar a autoridade, mas o medo se espalha como uma doença. Homens que eram rochas estão tremendo. Há conversa sobre um amuleto que alguns estão usando, feito de pedaços de cobre do painel de controle. Superstição pura, mas é tudo o que lhes resta. Tentativas de deserção, outrora impensáveis a bordo de um navio de guerra em tempo de guerra, começaram a surgir. 2 fuzileiros navais, o cabo Elias Thorne e o soldado Thomas Riley, foram descobertos no dia 28 de setembro, tentando sabotar um dos botes salva-vidas, com a intenção de se lançar ao mar. Seus interrogatórios, registrados em transcrições agora desclassificadas, revelam um delírio compartilhado. O navio não é nosso. Há algo dentro dele se movendo. Se você olhar para os reflexos nas janelas, não é o seu rosto que você vê. Riley e eu vimos. Era outra coisa. A quebra da hierarquia não se limitava à desobediência. Rituais estranhos floresceram no convés inferior e nos compartimentos de máquinas. Testemunhos posteriores dos sobreviventes, registrados em entrevistas de debriefing, descrevem reuniões secretas onde objetos aleatórios, parafusos enferrujados, fios isolados, até mesmo comida mofada, eram dispostos em padrões geométricos complexos. Oratórias sussurradas, sem origem aparente em qualquer doutrina religiosa conhecida, eram proferidas enquanto a tripulação observava o horizonte, esperando por algo, ou talvez tentando aplacar algo. Simultaneamente, os fenômenos que desafiavam as leis da física tornaram-se mais pronunciados e perturbadores. Os instrumentos de navegação, que deveriam ser os pilares da ordem em alto mar, enlouqueceram. O sistema de giroscópio, projetado para estabilizar o navio e fornecer orientação precisa, começou a girar em velocidades erráticas, emitindo um uivo agudo que atravessava o convés. Bússolas magnéticas apontavam para direções impossíveis, para baixo, para o céu, e por vezes giravam continuamente, desorientando completamente os oficiais de navegação. Um relatório de avaria de 30 de setembro de 1943 detalhou: compasso principal falha intermitentemente, apresentando leituras de 280 graus no momento em que começando, como flashes distantes, tornaram-se mais frequentes e próximas, pulsando com um brilho esverdeado azul que parecia emanar de uma fonte não orgânica. O marinheiro de primeira classe Richard Vance, em seu diário recuperado, descreveu em 2 de outubro: a luz não é de peixe-lanterna, nem de um submarino. Ela se move como se tivesse uma mente própria, dançando sob a quilha. Pude ver uma, através da janela da enfermaria, grande como um carro, pulsando, e por um momento jurei que vi formas se contorcendo dentro dela, como silhuetas de coisas que não pertencem a este mundo. Frios anormais persistem em áreas do convés, mesmo no calor opressivo do motor. É como se o navio estivesse sendo tocado por dedos invisíveis de outra dimensão. A tensão escalava, e o limite entre a realidade e o delírio se tornava irreconhecível. Em 4 de outubro de 1943, o incompreensível atingiu um novo patamar de horror. Durante uma inspeção rotineira do compartimento de radar secundário, o sargento de artilharia James R. Holloway, um veterano de combate, conhecido por sua compostura inabalável, simplesmente desapareceu. O registro oficial de seu desaparecimento, emitido na manhã seguinte, é lacônico.
Sargento James R. Holloway. Idade 38. Visto pela última vez, às 23h45 de 4 de outubro, no compartimento de radar secundário. Busca imediata conduzida em todas as áreas do navio e arrebores. Nenhuma pista encontrada. Status: desaparecido em ação, presumivelmente perdido no mar. No entanto, as notas do suboficial Chester P.A. Williams, que acompanhava Holloway, narram uma verdade muito mais aterrorizante. O sargento reclamou de um zumbido estranho nos ouvidos. Disse que o metal estava cantando. Eu me virei para ajustar a frequência e, quando olhei de volta, ele não estava lá. Simplesmente não estava. A porta estava fechada por dentro. Não havia janela. Nem o rastro, nem o som. O ar ficou gelado no instante em que ele sumiu, e o cheiro de ozônio queimado preencheu o compartimento. É como se a própria estrutura do navio o tivesse absorvido, ou como se ele tivesse escorregado para fora de vista. O desaparecimento de Holloway não foi o fim, mas o prenúncio. Ele foi o primeiro de muitos a serem consumidos pelo horror que o SS Eldridge havia trazido de volta, ou para o qual ele havia inadvertidamente aberto uma porta. O navio não era mais apenas uma embarcação. Tornara-se um recipiente para uma loucura crescente. Um laboratório flutuante, onde a realidade se desintegrava e o véu entre os mundos se tornava cada vez mais tênue, puxado por uma força que o Capitão Cross e sua tripulação só podiam começar a temer. As águas cinzentas do estaleiro naval da Filadélfia, naquele dia 27 de julho de 1943, não eram meramente um palco para a audácia científica humana. Documentos desclassificados da inteligência naval, codificados como Projeto Leviatã, revelam uma camada de conhecimento arcaico que a Marinha, em sua ânsia por vantagem estratégica, convenientemente igue. Não era uma mera superstição. Era um aviso. As tempestades elétricas fabricadas, com suas reverberações magnéticas, serviram como um farol inadvertido, despertando algo que há eras dormia nas profundezas abissais sob o rio Delaware. Uma entidade marinha milenar, mais antiga que a própria noção de tempo humano, fora perturbada em seu sono ancestral. Registros criptografados do Almirantado Britânico, compartilhados postumamente, como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1968, sob o acordo Operação Netuno Profundo, indicam uma série de incidentes semelhantes, embora em menor escala, em séculos anteriores, onde navios desapareciam em circunstâncias inexplicáveis, sempre precedidos por estranhas anomalias meteorológicas. A premissa de um experimento tecnológico descontrolado falha em capturar a totalidade do horror. O Eldridge, sem saber, havia adentrado o território de uma consciência abissal. A bordo do SS Eldridge, à medida jogamos nossos troféus, objetos pessoais, suprimentos, até mesmo peças menores do convés, para as águas escuras, como oferendas. Há um som, um cântico que emerge de nós, não em inglês, mas numa língua gutural que ressoa com a vibração da tempestade. Vimos símbolos, padrões luminosos que aparecem e desaparecem nas paredes do convés. Formas impossíveis de replicar. O primeiro sargento Miller, um homem de ferro, foi o primeiro a pintar o que ele chamou de selo de proteção no casco, usando uma mistura de piche e o sangue que ele extraiu de um peixe recém-pescado. Outros seguiram, marcando cada anteparo, cada compartimento, com esses glifos estranhos. Não é superstição, é reverência. Eles clamam por nossa atenção. A comunicação com o abismo
não era sutil, mas uma invasão sensorial implacável. Transcrições de áudio recuperadas da sala de rádio do Eldridge. Sob o selo de segurança Eldridge Delta 7. Registram ruídos estáticos que se transformam em sussurros profundos, subaquáticos, indescritíveis. Essas vozes, descritas como um coral de 1000 tubarões cantando, pareciam emergir diretamente dos transdutores de sonar, infiltrando-se nas mentes dos tripulantes. O relatório psicológico do Dr. Alistair Reed, um psiquiatra da Marinha que examinou os poucos sobreviventes, menciona alucinações auditivas e telepatia induzida como sintomas recorrentes. Eles ouviam os comandos da entidade, anotou Reed. Não como palavras, mas como impulsos, um saber primordial que permeava seus pensamentos. O comandante da tripulação, o capitão Henry B. Brett, em seu interrogatório pós-evento, descreveu repetidamente visões de cidades submersas de arquitetura não euclidiana, com torres que se curvavam para dentro de si e pontes que desafiavam a gravidade. O lar está nos chamando para casa, antes que sua comunicação fosse cortada por um guincho agudo e inumano. As mudanças físicas que se manifestaram nos tripulantes, documentadas em relatórios médicos iniciais categorizados sob o código Mares Obscuros, foram perturbadoras e irreversíveis. Fotografias em preto e branco, altamente censuradas, mostram marcas na pele dos marinheiros, lembrando escamas finas e translúcidas, principalmente nas mãos e no pescoço. Os olhos de muitos, antes adaptados à luz do convés, começaram a dilatar-se desproporcionalmente, assumindo uma tonalidade escura e um brilho peculiar, sugerindo uma adaptação biológica à escuridão das profundezas. O primeiro sargento Miller, cujo testemunho foi descartado como delírio, alegou que a água, outrora um inimigo, tornara-se uma necessidade vital. Sinto-me desidratado, ele repetia. Como se meu corpo clamasse pelas brumas salgadas, pelo abraço do oceano. Minhas mãos anseiam por estar submersas. Relatos de outros tripulantes mencionam uma sede insaciável por água do mar. Em uma das notas de Vance, ele descreve como sua pele, antes lisa e resistente, agora parece respirar. Há um odor, um cheiro de musgo salgado e algo mais. Algo antigo e frio que emana de nós. Essas transformações não eram meramente sintomas de loucura. Eram evidências da contaminação, da simbiose forçada com o abismo. O clímax da loucura a bordo do Eldridge foi o planejamento de um ritual final, uma união com a entidade que os havia reclamado. O último registro legível do diário de Vance, com a tinta borrada por alguma substância aquosa e viscosa, revela uma determinação perturbadora. Nós não estamos apenas servindo, escreveu ele em uma caligrafia cada vez mais errática. Estamos nos tornando. O navio é um útero, e nós somos os filhos que nascerão para as profundezas. O símbolo é o convite. A luz é a porta. Eles nos esperam na grande estase. O sacrifício final nos trará a paz, a unidade que ansiamos. Relatórios de inteligência obtidos de um agente infiltrado no projeto Abismo Azul em 1975 afirmam que fragmentos de uma mensagem de rádio interceptada nos momentos finais do experimento mencionavam o sangue no mar, o sinal para os novos deuses. A tripulação do USS Eldridge não estava mais lutando para escapar. Eles estavam ativamente colaborando com sua própria transcendência, com sua própria desintegração. O navio, aquele navio que desapareceu no meio da tempestade elétrica,
não foi apenas perdido, foi entregue. E o que retornou carregava os ecos desse pacto macabro. O caos no estaleiro naval da Filadélfia foi breve, mas a cicatriz deixada pelo retorno do USS Eldridge seria permanente. A resposta naval foi quase imediata, porém marcada por um sigilo opressivo, um prenúncio de que a verdade seria sacrificada em nome da segurança nacional. Relatórios de operações navais Datalog, entrada 7633, 91, datado de 30 de outubro de 1943. Registra a ativação de uma equipe de resgate e recuperação do destroyer USS Eldridge às 8h30 horas EST. Não se tratava de uma missão de salvamento convencional, mas de contenção. A força-tarefa era composta por unidades de mergulho de profundidade do Corpo de Engenheiros Navais, especialistas em engenharia forense da Seção de Avaliação de Danos do Bureau of Ships, e um contingente restrito, altamente classificado, da Divisão de Inteligência Naval. O comando foi entregue ao comandante Arthur Finch, um oficial reconhecido por sua discrição implacável e eficácia em ópera. Sua diretriz era clara: documentar tudo, mas tocar o mínimo possível, como se o próprio ar ao redor do navio fosse tóxico. A aproximação inicial, via rebocadores navais designados e sob a escolta de uma patrulha costeira para isolar rigorosamente a área do estaleiro, revelou uma cena que desafiava a sanidade. O ar, denso com a névoa úmida do outono da Filadélfia, estava carregado não apenas com o cheiro de ozônio pós-tempestade, mas com algo mais, algo metálico, putrefato e indizível, que penetrava nas narinas e se recusava a ser expulso. O USS Eldridge, antes um navio de guerra funcional, apresentava-se como uma abominação náutica. O registro fotográfico naval, série Gama 17, imagem 003, capturou o terror. O casco, embora estruturalmente intacto em sua forma principal, exibia padrões de corrosão não euclidiana. Sulcos profundos, aparentemente esculpidos por forças não terrenas. Formavam símbolos que nenhum especialista em simbologia naval ou arqueologia marinha jamais conseguiu. As anteparas, especialmente no convés principal e nos compartimentos de máquinas, haviam sido violentamente reconfiguradas. Transcrições do comandante Finch revelam seu choque inicial. Parece que o interior do navio foi mastigado e depois regurgitado. Cabines de tripulação estavam sobrepostas, formando câmaras concêntricas com portas que não levavam a lugar nenhum, ou a paredes sólidas. Fios elétricos orgânicos pulsavam nas paredes. Um emaranhado sinistro de cobre e tecido biológico desconhecido. Não eram reparos de emergência. Era uma arquitetura alienígena. Relatórios forenses preliminares, classificados sob o selo Ômega 7, descreveram resíduos gelatinosos de coloração âmbar cobrindo superfícies metálicas, emitindo um brilho fraco e pulsante. Análises microscópicas falharam em identificar sua composição celular ou molecular, classificando-a como matéria orgânica anômala, não terrestre conhecida. As câmaras de rádio e os compartimentos de navegação estavam particularmente. E sob os painéis de controle, as marcas de dedos dos operadores, mais distorcidas, alongadas, como se as mãos tivessem sido arrastadas através do tempo e do espaço enquanto tocavam os botões. A maior parte da tripulação estava desaparecida. Os poucos corpos encontrados estavam em estados grotescos de desintegração
ou fusão com o próprio metal do navio. Uma macabra tapeçaria de carne e aço. Os relatórios de exame de patologia forense, número 1943 LD 01 ao 012, detalham amputações espontâneas, ossos que exibiam fraturas espirais consistentes com porção extrema de tecidos, e olhos que haviam se virado para dentro das órbitas, como se a última visão fosse insuportável. O diário de bordo do engenheiro-chefe, tenente-comandante Elias Thorne, um dos poucos artefatos recuperados intactos, continha uma entrada aterrorizante. O navio se tornou um corpo, e nós éramos os órgãos que estavam sendo arrancados. A reação da Marinha foi imediata e implacável. Em poucas horas, o USS Eldridge foi rebocado para uma doca seca isolada, sob guarda armada de fuzileiros navais com ordens de atirar para matar. O acordo de não divulgação de emergência, Operação Tempestade Elétrica, foi assinado por todos os envolvidos, desde o almirante de esquadra até o mais humilde marinheiro de manutenção. Documentos classificados sob os códigos mais altos de segurança, Top Secret Eyes Only, Projeto Rainbow, foram lacrados em cofres fortificados em Washington, D.C. Testemunhas-chave, incluindo o comandante Finch e sua equipe, foram transferidas para instalações isoladas, submetidas a extensos interrogatórios e a um severo recondicionamento psicológico. Qualquer evidência tangível que pudesse sugerir a verdadeira natureza do incidente foi sistematicamente perdida. Em arquivos militares, relatórios fotográficos, amostras de tecidos anômalos, transcrições de áudio do interior do Eldridge, tudo desapareceu, evaporou na burocracia. A versão oficial foi rapidamente fabricada. Um experimento de camuflagem magnética mal sucedido, resultando em falhas de equipamento e desorientação da tripulação. Uma narrativa convenientemente simples para um horror que desafiava a compreensão humana. Um memorando confidencial do gabinete do secretário da Marinha, datado de 2 de novembro de 1943, selava o destino da verdade. A integridade da moral pública e a segurança nacional dependem da manutenção da narrativa de que o incidente do Eldridge foi uma falha tecnológica isolada. Qualquer especulação sobre fenômenos não explicáveis deve ser suprimida com a máxima severidade. O projeto será descontinuado e todos os dados purgados. Décadas mais tarde, a cortina de fumaça começou a se dissipar, não por um ato oficial, mas pela persistência de mentes investigativas. O doutor Alistair Reed, um oceanógrafo e historiador naval renomado, tornou-se obcecado pelo caso Eldridge após tropeçar em referências contraditórias em velhos microfilmes da Biblioteca do Congresso. No início dos anos 1980, Reed, usando sua vasta rede de contatos acadêmicos e militares aposentados, começou a compilar fragmentos. Sua grande ruptura veio com o acesso a um conjunto de arquivos desclassificados por engano em 1987. A cada nova peça, a imagem da farsa militar se solidificava. Não era apenas um erro, era um acobertamento deliberado de um contato com algo que a ciência humana não estava preparada para compreender. O projeto Rainbow era, na verdade, um esforço para replicar e talvez até controlar essa fenda dimensional. E agora, a parte mais arrepiante da narrativa do Eldridge: os ecos. Não apenas ecos históricos, mas ressonâncias no presente. Relatórios de navegação marítima global. Análise de dados de 2022-2024 indicam uma anomalia crescente. Padrões de distorção eletromagnética
idênticos aos registrados nas proximidades do estaleiro da Filadélfia em 1943, começaram a ser detectados em outras regiões marítimas ao redor do mundo. As Ilhas Aleutas, o Triângulo das Bermudas e até mesmo pontos remotos no Oceano Índico estão registrando picos inexplicáveis de atividade geomagnética e apagões temporários de radar, acompanhados por sinais de rádio de baixa frequência que se assemelham a S. Testemunhos de marinheiros e pescadores, antes vistos como delírios de isolamento, estão se acumulando. Visões de flashes de luz incolor no horizonte, sensações de vertigem e desorientação temporal, e o silêncio absoluto que antecede uma tempestade que nunca chega. Seria possível que o experimento do USS Eldridge não tenha apenas aberto uma porta naquele fatídico dia de 1943, mas que tenha, de alguma forma, enfraquecido as barreiras entre as dimensões em escala global, que a entidade ou a influência que rastejou para o nosso reino esteja agora explorando outras fendas, outros pontos de entrada, através do véu da nossa realidade. O navio que desapareceu pode ter sido apenas o primeiro tremor de um abismo que ainda está se abrindo. A pergunta que permanece não é se a Marinha encobriu o que aconteceu, mas se o que aconteceu no USS Eldridge é apenas o começo de algo muito maior, e se a tempestade que tentaram apagar está, na verdade, apenas começando a se espalhar. O segredo MAC. Te fez questionar quantos mistérios marítimos foram deliberadamente encobertos? Então você precisa se inscrever neste canal e ativar as notificações, porque continuaremos explorando os segredos mais sombrios que as águas escondem. Deixe um like se esta história te deu arrepios e compartilhe com quem tem coragem de conhecer a verdade sobre os mares. Nos comentários, conte, você já teve alguma experiência inexplicável em alto mar? E que outro mistério marítimo você gostaria que investigássemos? Lembre-se, o oceano cobre 71% do planeta, e nós conhecemos menos de 5% dele. Começamos com a anomalia do USS Eldridge, um evento que para a maioria permanece como uma relíquia enigmática da Segunda Guerra Mundial, um mero experimento militar mal compreendido. No entanto, a verdade é que o desaparecimento e subsequente reaparecimento do Eldridge não foi um incidente isolado, mas sim um catalisador, um rasgo no tecido da realidade que continua a sangrar nos nossos oceanos. Relatórios de inteligência naval, outrora arquivados sob a mais rígida classificação, agora sussurram sobre um padrão perturbador. Desde meados do século XX, e com uma frequência alarmante a partir dos anos 2000, embarcações civis e militares têm desaparecido sem deixar rastro em pontos específicos do globo, muitas vezes em latitudes e longitudes que guardam uma sinistra correlação com as rotas marítimas de 1943. E mais inquietante, com as coordenadas do experimento Eldridge. Consideremos o caso do pesqueiro de arrasto Pescatore 3, desaparecido em 12 de julho de 2011, a aproximadamente 150 milhas náuticas da costa da Filadélfia, na mesma área geral onde o Eldridge supostamente operou. A última transmissão captada pela guarda costeira foi uma estática distorcida, seguida por um grito abafado e ininteligível do capitão Antônio Rossi. A análise forense do áudio, contida no relatório de incidente marítimo 2011-04B, indicou anomalias acústicas consistentes com distorção espacial. Da mesma forma, em 3 de junho de 2017, o iate de luxo Serene Voyager, com 6 pessoas a bordo, sumiu sem SOS a leste das Bermudas. Relatórios de radar indicaram um eco fantasma momentâneo,
Um ponto que apareceu e desapareceu em microsegundos, desafiando todas as leis conhecidas da física. Curiosamente, a área era conhecida por relatos históricos de mares brancos e brisas silenciosas por marinheiros antigos. Fenômenos que o diário do engenheiro Thompson descreveu em detalhes antes do ápice da tempestade elétrica do Eldridge. Em 19 de agosto de 2020, o navio de pesquisa oceanográfica Oceanic Dawn, operado pela Fundação Calypso, desapareceu em águas profundas do Atlântico Norte, enquanto investigava anomalias térmicas e magnéticas. Sua última transmissão, interceptada por um satélite de vigilância naval e contida no arquivo confidencial, o 2020 Sigma, era de natureza científica, descrevendo uma ressonância vibracional anômala, de origem desconhecida, no espectro de 40A. E esses padrões sugerem a atuação de algo que transcende nossa compreensão. Algo que usa as brechas que abrimos para se manifestar. A verdade mais arrepiante é que a entidade não age apenas através de manifestações aleatórias. Ela opera através de uma rede de influência tão vasta e antiga quanto os oceanos que ela governa. Relatórios de contra-inteligência naval, antes considerados delírios de marinheiros ou teorias da conspiração, revelam a existência de escolhidos, indivíduos e famílias que ao longo de séculos foram tocados e corrompidos pela consciência abissal. São linhagens que ascenderam ao poder nos portos mundiais, controlando rotas marítimas, indústrias de pesca e até mesmo facetas da segurança naval. Documentos desclassificados da Divisão de Pesquisas Psíquicas do Projeto Nautilus, uma iniciativa secreta da Marinha dos Estados Unidos dos anos 1970. Detalham grupos de culto latentes com conexões profundas com o mar, capazes de influenciar eventos climáticos localizados e oficiais navais de alta patente em todas as nações marítimas foram encontrados em listas de observação do Grupo de Análise de Padrões Inexplicáveis, uma unidade de inteligência da OTAN, devido a decisões operacionais que, em retrospectiva, pareciam deliberadamente projetadas para facilitar certos eventos. Transcrições de comunicações interceptadas, datadas de 1993 e ligadas a um incidente de tempestade artificial no Mar do Japão, continuam referências veladas ao despertar e às correntes antigas. O relatório operacional Chilos 93, que detalha a investigação, concluiu que havia uma coordenação inexplicável entre eventos climáticos e padrões de desaparecimento, indicando uma manipulação exógena de forças naturais. Essa rede não busca lucro ou poder humano. Seus motivos são de uma ordem cósmica, alinhados com o objetivo de algo primordial que habita as profundezas. Eles não são apenas os agentes da entidade. São os arautos de uma nova era, onde a terra e o mar se fundem. O que eles inadvertidamente fizeram foi abrir uma porta, um portal que não se fechou. Através dessa fenda, uma consciência inimaginável, faminta por este plano de existência, encontrou seu caminho. E seu objetivo não é a conquista militar, nem o genocídio superficial. O plano das profundezas é de uma escala muito mais aterrorizante. A submersão das principais cidades costeiras e, finalmente, a transformação da humanidade em uma raça aquática. Um meio para o retorno dos antigos deuses do mar, entidades que antecederam a própria noção de tempo. O diário de campo de Dan A. Howard, um oceanógrafo que desapareceu em 1979,
após investigar anomalias na Fossa das Marianas, transcrições de áudio de projetos de sondagem abissal soviéticos da Guerra Fria, obtidas por meio de uma operação de inteligência desclassificada de 2005, revelam sons de gigantescas estruturas movendo-se sob o leito oceânico, e canto monótono que parecia emanar do próprio vácuo aquático, causando surtos de psicose aguda na tripulação. Essas estruturas não são naturais. São os alicerces de uma nova ordem, sendo erguidos em segredo milenar. O derretimento das calotas polares, a ascensão do nível do mar. E nós, a humanidade, somos meros insetos, prestes a ser afogados e transformados para sua nova ordem. Os sinais estão ao nosso redor, se soubermos onde procurar. Mas a maioria prefere ignorá-los, classificá-los como anomalias naturais ou teorias da conspiração. As mudanças dos padrões migratórios marinhos, por exemplo. Não se trata apenas do aquecimento global. Relatórios confidenciais da NOAA de 2015 a 2023 detalham espécies de peixes de profundidade que as descobertas arqueológicas subaquáticas são outro campo de batalha. Não se trata apenas de cidades perdidas, mas de estruturas que desafiam a geologia e a compreensão humana. Em 2002, uma equipe de mergulho de profundidade descobriu uma série de monólitos de basalto negro, de formato não euclidiano, no leito do Pacífico, a 4.000 metros de profundidade. O relatório de campo arqueológico subaquático X-2002-Alpha. E, claro, há o aumento inexplicável de acidentes navais, além dos desaparecimentos, falhas mecânicas em massa de eletrônicos e navios de guerra, independentemente da manutenção, surtos de doenças psicossomáticas entre tripulações em certas rotas e fenômenos de mares mortos, onde as ondas param, o som se distorce e a bússola enlouquece. São todos registrados em relatórios de segurança marítima de forma anônima e sem conclusão. O diário de bordo do capitão Elias Tone, de um cargueiro que sobreviveu a um mar morto no Triângulo das Bermudas, em 1987, descreveu a água se tornando espessa como gelatina e vozes coachando de dentro do casco do navio. Esses são os ecos, as distorções que a presença da entidade causa. São as fissuras em nossa realidade que se expandem, e a maioria de nós está cega demais para vê-las. O USS Eldridge não foi apenas um experimento fracassado. Foi a primeira ferida aberta. Um portal rasgado na carne da realidade que permitiu que o terror cósmico. E desde aquele dia fatídico, o oceano tem sido um reservatório para essa consciência antiga, um incubador de seu plano sinistro. O que aconteceu com a tripulação do Eldridge não foi uma aberração. Foi um presságio, um aviso macabro. O mar não é mais apenas um vasto corpo de água. É uma fronteira, uma superfície enganosa, sob a qual uma realidade alienígena se agita, esperando o momento certo para emergir por completo. O perigo não está apenas nas profundezas escuras, mas na própria água, no ar salgado, na estática do rádio que você pode confundir com interferência. É o som de uma dimensão roçando na nossa. O desaparecimento do navio nos radares era o vazio deixado por algo que se moveu para além. E qualquer um de nós pode se tornar o próximo instrumento da entidade ancestral, o próximo receptáculo de seu horror. Esteja avisado. As águas cinzentas do estaleiro naval de Filadélfia não foram o fim, mas o começo.
O abismo está olhando para você e ele está faminto. A distorção visual inicial, outrora uma falha sutil na percepção, rapidamente escalou para uma cacofonia de anomalias sensoriais que desmantelavam sistematicamente a realidade a bordo do USS Eldridge. Não era apenas o ar que tremeluzia, era a própria textura do espaço que se desfazia, revelando o impensável. O Dr. Elias Thorne, em suas últimas anotações lúcidas registradas no volume 3 de seu diário pessoal, datadas de 28 de outubro de 1943, descreveu-a como uma ondulação etérea, como ondas de calor sobre um deserto, mas manifestando-se como miragens de mundos impossíveis. Os relatos subsequentes, compilados a partir de interrogatórios fragmentados de sobreviventes e transcrições de áudio danificadas, detalham uma progressão de horrores que transcenderam a física conhecida. Às 14h15 EST. Após a falha total dos sistemas de comunicação e navegação, a sensação de congelamento, relatada por várias tripulações, espalhou-se de... Não era o frio do Ártico, mas uma ausência de calor que parecia sugar a vitalidade do ambiente. Uma frieza que penetrava até a medula óssea. Independentemente da temperatura ambiente medida pelos termômetros de bordo, que paradoxalmente registravam uma alta umidade e calor sufocante. O tenente-comandante Thomas Harding, oficial de operações a bordo, foi um dos primeiros a manifestar sintomas mais severos. Seus registros médicos pós-evento, classificados como distúrbio psicossomático extremo, no relatório de inteligência naval J712-alfa, detalham episódios de vertigem incapacitante, náuseas severas e a persistente sensação de queda livre mesmo estando em solo firme. Contudo, o mais perturbador foi o início das alucinações auditivas coletivas. Não eram meros zumbidos ou estática. Era uma intrusão consciente. Às 14h21 EST, múltiplos relatos de vozes sussurrantes e cantos guturais foram feitos por membros da tripulação em diferentes setores do navio. Os registros de áudio. É como se o ar fosse um tímpano e o som não viesse de um lugar, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. É um coro que não é feito para ouvidos humanos e está nos esmagando, não com volume, mas com a absoluta estranheza de sua composição. A influência não se limitou ao campo auditivo. O diário do Dr. Thorne detalha a manifestação de cores que não existem, projeções visuais que se materializavam no ar, distorcendo a percepção de profundidade e forma. Ele escreveu: as sombras se estendem de forma ilógica, e os ângulos da sala de máquinas parecem se deslocar. Há uma luz, um matiz purpúreo esverdeado, que permeia tudo, uma cor que eu nunca vi em nenhum espectro conhecido. Ela pulsa, e com cada pulsação, a sensação de irrealidade se aprofunda. Não é uma ilusão de ótica. É como se o navio estivesse sendo lentamente reimpresso com uma nova tinta, uma tinta de outra dimensão. A tecnologia de camuflagem, que deveria tornar o Eldridge invisível ao radar, parecia estar se tornando um portal bidirecional. Em vez de simplesmente dobrar a luz ao seu redor, ela estava interagindo com a estrutura do espaço-tempo, abrindo uma fenda na realidade. Os geradores de campo, projetados para criar uma assinatura eletromagnética nula, estavam, na verdade, ressonando com algo além. Os medidores de distorção quadridimensional. O cabo de primeira classe George Miller, da equipe de fuzileiros navais, foi encontrado em posição fetal no convés superior, repetindo incessantemente a frase: os fios estão cantando, e não é para nós. Seus sinais vitais, registrados pelo Dr. Volkov, estavam irregulares, e seus olhos fixos em um ponto no céu que, para os outros, era apenas ar vazio.
Isso foi documentado no relatório de incidente de campo J744 Delta, que descreve uma epidemia de síndrome de catatonia sensorial. A entidade, ainda sem forma visível, operava através dessas distorções sensoriais. Sua presença não era de um ser físico, mas de uma influência que desmantelava a sanidade, transformando o mais profundo ceticismo em um pânico primal incontrolável. Era um predador de mentes, alimentando-se da lucidez e da estrutura da percepção humana. A vertigem avassaladora não era uma falha do sistema vestibular, mas a sensação de que o próprio chão sob seus pés estava se tornando conceitual, mutável. O Diário de Thorne detalha a transição do medo para a resignação e, finalmente, para o desespero. Em sua penúltima entrada, ele escreveu: "Não estamos mais no estaleiro. As coordenadas de navegação são um disparate. Os céus não são os de Filadélfia. O ar tem um peso que não é deste mundo. Há construções, geometrias impossíveis, flutuando à distância, visíveis apenas nas franjas de nossa visão periférica, como pesadelos que se recusam a ser plenamente percebidos. Não há estrelas. Há buracos no tecido da noite, sugando a luz. Esta era a paisagem incolor e geometricamente impossível que começou a se manifestar mais claramente. Não como um reflexo, mas como uma vista real, através da fenda dimensional que o Eldridge havia inadvertidamente aberto. O navio não estava mais invisível. Estava parcialmente transplantado para um reino onde as leis da física da Terra não se aplicavam. Um domínio onde uma consciência antiga observava e manipulava, usando a tempestade elétrica como seu portal e a ciência humana como seu convite. A estática no rádio, que antes parecia mera interferência, agora era o som de uma dimensão roçando na moça, a frequência de uma abominação que espreitava a margem da realidade. O que eles viram, o que eles ouviram e o que eles sentiram era apenas o prelúdio para o que a entidade pretendia colher. O silêncio que se seguiu à rematerialização do Eldridge não foi de alívio, mas o respiro de um navio que havia sido um receptáculo de Trau.